Você tinha comentado que você fez uma análise, né, do o quanto que o ETF pode comprar e se qual que seria o impacto do preço, mais ou menos, né? Você tinha feito uma análise. Comenta aí, Casta. Essa análise foi até em cima de uma conversa nossa, né, que nós tivemos num Space, o Lalo estava lá também, e a gente estava discutindo a questão do halving inicialmente, né. Se o halving faz preço, o halving não faz preço, e a gente estava explicando que o halving ele corta a oferta de novos bitcoins pela metade. Cortar a oferta de novos bitcoins pela metade não é a mesma coisa que cortar todos os bitcoins que existem pela metade, né. Os bitcoins que já existem, eles continuam existindo. Então, a cada halving, o impacto é menor, né, desse corte, porque você corta em cima de menos bitcoins que ainda não entraram. Mas ainda assim ficou a discussão, tá? E aí, impacta ou não impacta? E o Lalo levantou uma discussão muito boa, você depois complementou também no Spaces falando o seguinte: na dinâmica da aquisição de bitcoins, é comum que o capital institucional, o dinheiro pesado, ele tente adquirir bitcoin direto na fonte, direto nos mineradores. Tier 1, pessoal. Tipo assim, aquele Uma coisa. Bitcoin virgem, né? Eles brincam que é o Bitcoin virgem, porque o Bitcoin ele é rastreável. É. Então, o Bitcoin que nasce da mão do minerador, ele não tem histórico. Então, ele é um Bitcoin mais valioso porque ele não tem rastro, né? Dependendo do que você quer fazer com aquele dinheiro, é melhor você ter um Bitcoin que não tem a denominação de quais carteiras que ele passou antes e depois. E eu falei, nossa, então tá. Então, digamos que a BlackRock vai fazer o ETF spot de Bitcoin. A data limite para aprovação desse ETF logo em cima do halving. Então eu fiz um cenário de simulação. Vamos imaginar que, após o halving, o ETF da BlackRock é aprovado, e aí a BlackRock vai ter que virar uma parte do seu portfólio, do dinheiro que está lá, vai acabar virando para Bitcoin. O que aconteceria após o halving se 0,1% de todo o patrimônio da BlackRock virasse para Bitcoin? Essa foi minha pergunta. Que eram os 10 trilhões de dólares, né? 10, 8, 16, 10, uma coisa assim, é um número muito é. alto, sacou? Eu peguei, Uhum. eu peguei na internet o número e fui fazer a conta. Eu não tô falando de 1%, não, tô falando de 0,1%, né? Só lembrando, né? Se é ouro, o cara acabou de falar que é ouro digital. É, Quando o cara fala assim, não, quanto que você aloca de ouro na carteira? Normalmente é 1, 2% de ouro, né? Então a gente já tá falando aí de muito menos, né? é uma estimativa hiperconservadora. Tipo, não faz sentido o cara abrir um ETF para não converter pelo menos Sério? 0,1% do patrimônio em Bitcoin. E aí eu fiz a conta, 0,1%, sobe 2, vai 1, não importa o número. O fato é, se só a BlackRock, tá? Só ela, para virar 0,1% do seu patrimônio em Bitcoin, ela levaria 21 meses comprando todo o estoque de todos os mineradores dali para frente. Ou seja, quase 2 anos para virar 0,1%. Então não dá. O que os mineradores têm para oferecer não é o suficiente para atender sequer o apetite institucional de 0,1% da BlackRock. Sem contar todos os outros investidores que já demandam Bitcoin e todos os novos entrantes em outras linhas de ETF que estão indo no vácuo da BlackRock. Então, qual que é a parada final? Essa compra vai ter que vazar para o mercado secundário. Esses caras vão ter que caçar Bitcoin que está solto por aí. Então, sim, existe a chance de ter pressão compradora. E quanto ao halving fazer ou não fazer diferença, é muito louco, porque eu inicialmente tenderia a achar que não, que é pouca política monetária, o número é pequeno. Mas, cara, basicamente o que a gente vai falar é o seguinte: antes do halving, a BlackRock demoraria 1 ano para virar 0,1% do seu capital. Agora ela levaria 2. Uhum. Então, sim, tá? Se nós temos demanda constante ou se nós temos demanda crescente, eu estou reavaliando minha posição para entender que mesmo um pequeno choque de oferta pode ter repercussões, tá? Pode ter repercussões significativas. Então, se esse ETF sai na véspera do halving, a gente tem uma conjuntura de fatores que possivelmente pode deflagrar um próximo ciclo de alta.